Graças a Deus que Ele nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez nós estamos reunidos nesse ambiente para cultuarmos ao Senhor com alegria no coração. E mais uma vez, hoje é ceia do Senhor, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor, num culto como esse, um culto de gratidão ao nosso Deus, e possamos dar a Ele o nosso melhor culto nessa noite, né? Em tom de gratidão, agradecendo por a sua tão grande libertação, pela sua tão grande graça, o seu tamanho favor de abrir para mim e para você a porta da salvação, a porta da graça, tirando todo o impedimento, tudo aquilo que nos separava do Senhor, que nos separava da presença dEle. Isso foi quebrado na cruz, no Calvário. Então hoje nós estamos aqui fazendo menção do sacrifício de Jesus em memória, né? Ele não poderia ser diferente estarmos aqui. Amém? Vamos orar desde já ao Senhor, agradecendo a Ele, como sempre eu tenho cuidado de dizer. Peça ao Senhor para que dê ouvidos nessa noite, para que tudo quanto Ele quiser falar, nós possamos entender, ouvir e entender nessa noite em nome do Senhor Jesus. E tudo quanto for feito nesse lugar, a partir de agora, esse culto será para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então oremos. Você pode ficar de pé um instante. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, Pai das luzes, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Senhor, nessa noite nós abrimos esse culto para a glória do Teu santo nome. Pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros. E te agradecendo, meu Deus, por mais uma noite que o Senhor nos concedestes. E nesse culto de ação de graças a Ti, culto de Santa Ceia, onde nós estaremos ceando ao Senhor, com alegria no coração. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros, nossas ingratidões. Meu Deus, porque somos imperfeitos, somos falhos. Esta noite, Deus, tudo quanto for feito aqui, seja para a glória do Teu santo nome. Pai, se houver enfermidade, por favor, tenha bondade de curar nesse lugar. Se houver um coração contristado, entristecido, e por causa da Sua palavra, do Seu grande amor, essa pessoa possa sair saltando de alegria nesse ambiente, nessa noite. Receba os cânticos, louvores, nos departamentos dessa casa, Senhor. Essa casa de oração, onde todos somos carentes da Sua misericórdia. Nos aceite na Sua presença. Aceite a nossa oferta, os nossos dízimos. Aceite os nossos louvores, as nossas orações, ó Pai. Alegra os corações nessa noite, quebra toda obra do mal. Abençoe os relacionamentos, ó Pai. Abençoa, querido Deus, as famílias, o moço, a moça, ó Pai, a criança, o homem, a mulher, Senhor, todos quantos adentrarem a esse ambiente, a esse lugar nessa noite, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Então fica conosco, em nome de Jesus Cristo, que o Santo Espírito do Senhor tenha liberdade, em nome de Jesus, nesta noite. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar nos seus lugares, se possível aplaudindo o Senhor com as suas mãos. Glórias a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada no nome do Senhor para todo sempre. Hoje é dia de ceia e nos alegrarmos na presença do Senhor. Agradecemos a Ele por tão grande salvação, porque para muitas pessoas pode não parecer importante, mas não é só importante, é tudo na nossa vida, não é? Quando você participa da ceia do Senhor, você está declarando ao mundo, você está declarando aos demônios
Você está declarando aos principados e potestades que você crê definitivamente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e você está fechado com Ele até a volta dele. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Não é simplesmente comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco, mas naturalmente é uma determinação no mundo espiritual, é uma declaração espiritual dizendo: olha, eu estou com Cristo, eu confio no Senhor, creio no seu sacrifício até que o Senhor volte. Amém? Glória a Jesus. Está bom? Está cantando um louvor aí para explicar, vamos lá? Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 14, verso 10 diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vide o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja Deus. Versículo 19: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles e para estes, e a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclareciam a noite, de maneira que em toda a noite não se enxergou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Bendito é o nome do Senhor. No capítulo 15, irmãos, no verso 11, Moisés diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? No versículo 20 está escrito: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondiam: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Irmãos, essa passagem, ela conta de Israel que estava no meio de uma perseguição terrível. O que me chama a atenção é que quando o povo de Israel, no versículo 10, ele levanta os seus olhos e ele vê aquela perseguição, eles fazem o que? Eles começam a temer, eles começam a ter medo daquele exército que estava atrás dele. E eles ficam ali naquele lugar sem ter por onde ir, sem ter para o que fazer, uma situação, aleluia, que pode ser que você entrou nessa noite assim também, sem saída. Não tem como ir para a direita, não tem como ir para a esquerda, eu não consigo voltar para trás e eu não consigo ir adiante. Assim estava aquele povo. Bendito é o nome do Senhor. Mas existia uma palavra de Deus sobre aquele povo. E qual era a determinação do Senhor? Que marchem,
da harpa para a igreja. Em nome de Jesus. Depois a nossa vai, mas a banda vai preparar mais um louvor para a igreja. Aleluia. Assim nós vamos cultuando o Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Hoje, culto de Santa Ceia, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Vamos cantar o hino, acho que 192. 192. Vamos cantar com alegria, irmãos, no nosso coração, amém? Para louvar o nome santo do Senhor. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário.
Deus abençoe a Delma e toda a igreja. Kevin, eu preciso orar por você. Vem aqui na frente. Deixa eu dizer para você. Esse teclado sem você não é nada. Irmão, você tem um talento muito especial, você sabe disso, né? Então, assim, a banda de um modo geral, mas hoje o Espírito Santo me tocou especialmente orar por Kevin. Eu desafio os músicos aqui, os músicos, sem envergonhados, para tocar igual que eu toco, de ouvido. Só eu, né? A igreja, estenda a sua mão para cá, faça assim da sua mão, filho. Agora você gostaria de convidar o obreiro para me ajudar. Quem está? Moisés, evangelista Moisés. Pode ficar evangelista de volta também? Irmãos, a área da música da igreja é muito especial. Estenda a sua mão assim com gozo, irmão. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado aleluia do Senhor. Eu vou aqui as mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estenda as mãos e ore. Senhor meu Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus, a vida, Senhor, do Kevin nas Tuas mãos, Senhor. Este indivíduo da Tua casa, esse músico que tem dedicado, Senhor Jesus, em Te adorar. E o Senhor tem... Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos... Você trouxe uma oferta? Irmãos, a gente vai continuar aqui, mas deixa eu dizer algo importante para você. E tem coisas que só eu posso falar aqui, tá? Porque depois que tiver de brigar, você briga comigo, tá bom? Vai brigar nos departamentos, né? Os líderes do departamento. Você sabe que não só o diabo, mas tem muita gente que torce para essa obra aqui parar, sabia disso? Muita gente. Tem pessoas que mexem com obra de macumbaria, feitiçaria, e mexem com essas coisas e fazem trabalho para que essa obra pare. Mas ela não vai parar, né? E pior, tem alguns pastores que querem que essa obra, infelizmente, pare. Infelizmente, eu não poderia dizer assim. É por isso que eu digo que você tem que amar a sua igreja, amar aquilo que Deus te proporcionou, aquilo que Deus abençoou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você não deve dar tréguas ao diabo. Quando alguém chegar conversinhas, tentando impedir a obra do Senhor, colocar coisas na sua cabeça, tem crentes que, lamentavelmente, eu nem sei se pertence mais a esse ministério. Você já notou que de repente a gente apresenta alguém aqui, essa pessoa às vezes some, não aparece mais. Isso é quase que normal, mas não deveria ser. Não deveria ser, né? E tem pessoas que a gente nem sabe se é crente, se não é mais, e Deus tem mostrado pessoas assim. Eu vou dizer para você como Deus tem me mostrado que tem vivido uma vida de aparência. Gabriela, né? Uma vida de aparência. Porque na igreja do crente lá no mundo é outra coisa, então nós não podemos agir assim. Aqui não, porque nós temos que, não somente na igreja Estrela da Manhã, não é? Mas em qualquer outro lugar onde você estiver, no seu trabalho, na escola, na rua, na tua casa, você deve honrar o nome do Senhor. E a congregação onde você congrega, não desprezeis de forma alguma a sua congregação, nem o seu pastor, em nome do Senhor Jesus. Seja um crente genuíno, um crente verdadeiro, não é? Um crente liso, não um crente áspero. Porque aquele que é áspero, tudo quanto é tipo de sanguessuga, pragas e parasita, consegue subir nele. Mas aquele que é liso, ele tem o óleo do Senhor, ele é lavado, ele é limpo, o sangue do Cordeiro, aleluia, praga nenhuma chega a sua tenda, não é? E é por isso que eu digo para você, traga a sua oferta, os seus dízimos, ore por esta obra, ore por mim, ore pela minha família, a minha esposa, os meus filhos, ore pela sua família, ore por você, né? Antes de você querer salvar alguém, seja você salvo, não é? Então, antes de você querer que esta obra cresça, seja você o primeiro a dar o passo, né? Principal, a dar o primeiro passo. Não fique aí escondendo atrás de alguma melancolia, de alguma coisa que talvez